Olá pessoal, eu vou estar falando um pouco das razões trigonométricas, tá bom? Vocês viram em sessões anteriores no livro que a gente estudou o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras, ele é baseado no triângulo retângulo. E o que é o triângulo retângulo? Bom, para começar eu vou apresentar para vocês o que é o retângulo, tá? O retângulo, muitos de vocês já sabem, mas eu vou definir ele algumas coisas aqui para vocês saberem que ele é um retângulo. Primeiro, qual é a característica para a gente saber que é um retângulo? Primeiro, ele é um quadrilátero. O que é um quadrilátero? Tem 4 lados. Ó. 1, 2, 3, 4. E o que mais? Ele tem os 4 ângulos retos. Ângulos retos é o que a gente chama de ângulo de 90 graus. Tá? Ou seja, quando tem esse retângulozinho verdinho, geralmente com um ponto dentro, quer indicar que ali são 90 graus. Tá? É como se fosse uma quina ou uma esquina de uma quadra mesmo, tá, pessoal? Tem aquele 90 graus, a gente pode entender como um L, tá bom? Beleza. Quando isso acontece, e qual é a outra característica? Ele tem um lado diferente do outro. Por exemplo, ó, esse lado aqui, ele mede, ó, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem, mede 10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, por 6. Então, ele é um retângulo de 10 por 6. Claro que o que, pessoal? Olha só. Não importa o tamanho, tá? Nesse caso aqui tem, tá? Mas um lado é diferente do outro. Então, isso que é um retângulo. Tá bom, tudo bem. Pode ser também um quadrado, tá? Isso vale também, mas a gente vai chamar de retângulo. Beleza, quando eu tenho um retângulo, pessoal, olha só. Se eu pegar e traçar aqui uma diagonal, ó, só vou apagar aqui e apagar lá. Ó, eu traço uma diagonal, ó, eu formo o que, ó, agora? Um triângulo. Por que triângulo? Porque tem 3 lados, ó. Ele tem esse lado aqui e esse lado aqui. Nota que a gente formou um triângulo retângulo, ou seja, é como se a gente entender que ele tem aquele ângulo de 90 graus, como se fosse um retângulo. Se a gente unir outro aqui, a gente forma um retângulo, tá? Então esse é o triângulo retângulo. Geralmente a gente coloca as letras maiúsculas para indicar os pontos aqui que são formados, tá? Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, ponto A, aqui vamos chamar de ponto B, agora eu vou tirar o 6 aqui, e aqui eu vou chamar de ponto C, tá? Beleza, pessoal. Isso daqui vocês já sabem, isso aqui é o triângulo retângulo, aqui vale a ideia aqui, ó, aqui é a hipotenusa, né? A gente chama aqui de hipotenusa. E cada um desses daqui é o que a gente chama de catetos, tá? Esse daqui vai ser um cateto e esse daqui é o cateto. Deve você falar, bom, mas não é mais fácil chamar de lado? Pode ser, pessoal, só que na matemática essas definições já foram, digamos assim, essas propriedades já foram definidas há muito tempo, tá? Então, na verdade, elas já são estabelecidas, a gente só usa essa nomenclatura que daí qualquer pessoa consegue saber do que a gente está se referindo. Então, tem a hipotenusa e os catetos. Até aí tudo bem. Aí, por exemplo, se a gente chamar essa hipotenusa aqui, tá, de B, esse cateto aqui de C e esse cateto aqui de A, tá? Tanto faz a ordem dos pontos. No livro pode estar diferente. Então, eu posso dizer que B ao quadrado, que é o tamanho, né? Ó, B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros catetos ao quadrado. Tá bom? Então, se por acaso eu tenho aqui, ó, um triângulo, tá? Ele é um triângulo retângulo. Aqui vale x, eu não sei quanto é que vale. Aqui vale 4 e aqui vale 3, digamos. Vou fazer ao contrário, né? Porque aqui está maior que o outro. Então aqui é 4 e aqui 3, digamos. Tá? Então, pelo Teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o valor de x. Porque eu faço aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é 16, tá? Não vamos fazer assim, ó,
2 vezes 4 e botar 8. Não é isso. É 4 vezes 4. E aqui é a mesma coisa, 3 vezes 3. Tá? Feito isso, ó, 9 mais 16 dá quanto? 25. Então, um número ao quadrado é igual a 25. Então, o que eu faço? Eu passo esse ao quadrado em forma de raiz. Isso daqui, então, vai dar que x é igual a 5. Tá bom? Então, eu descobri aqui, ó, o valor de x é 5. Então, geralmente, pessoal, são essas ideias, digamos assim, que a gente vai usar para resolver os problemas. Tá bom? Eu vou fazer um aqui de Teorema de Pitágoras só para vocês terem uma noção de como é que a gente faz. Tá? Por exemplo, ó, vou fazer um ali do livro. 4, letra A. Tá? Isso daqui está na página 7. Olha só. Eu vou fazer um, depois vocês façam os outros. Se tiverem dúvida, vão me perguntando. Tá? Ó. Então, aqui diz que aqui é A, aqui é C, isso, e aqui é B. Aqui vale raiz de 26, aqui 3 e aqui x. Ó, o que eu vou fazer? Vou usar o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que, ó, primeiro, ó, só para vocês entenderem, como aqui está o ângulo de 90 graus, então esse daqui, ó, é o que a gente chama de hipotenusa, tá? E os outros dois são catetos. Então, pelo Teorema de Pitágoras, vai ficar assim, ó, raiz de 26 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Raiz de 26 ao quadrado é assim, pessoal, todo número, toda raiz que ficar ao quadrado, vocês não precisam nem calcular, vai dar 26. Aqui, 3 ao quadrado vai dar 3 vezes 3, que é 9, mais x ao quadrado. Passo o 9 para o outro lado, vai ficar 26, ó, menos 9 igual a x ao quadrado. 26 menos 9 é 17. Então, vai ficar 17 igual a x ao quadrado. Então, ao passo ao quadrado para o outro lado, vai ficar assim, ó, x igual a raiz de 17, tá? Fica um número um pouco estranho, pessoal, mas é isso mesmo, tá? Não precise ficar com medo do número que der. Ó, vou fazer mais um para vocês entenderem. Ó, também da letra 4, da B, da número 4, página 7. Ó, vou fazer aqui, ó. Tá mais ou menos assim o desenho. Claro que ele tá um pouco, tá só, digamos assim, um pouco virado, diferente do meu aqui, mas é só para vocês entenderem aqui, ó. Então, aqui vale 5, aqui A, aqui tá o ângulo de 90 graus, aqui o C e aqui o B, tá? Aqui vale X e aqui 6. O que a gente vai fazer? Olha só. Esse triângulo é retângulo. Por quê? Ó? Porque aqui o ângulo é de 90 graus. Então, essa diagonal aqui, esse 6 é a hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Então, vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. 36 igual a x ao quadrado mais 25. Passo o 25 para o outro lado diminuindo, igual a x ao quadrado. 36 menos 25, isso daí é igual a 11. Então, 11 é igual a x ao quadrado. Passo ao quadrado em forma de raiz, x igual a raiz de 11. Tá bom? E tá feito, pessoal. Tá vendo? Os exercícios vão dar assim. É tranquilo, tá, pessoal? É só ir fazendo. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Agora, eu vou dar mais uma adiantada aqui, pessoal, e vou falar um pouco sobre as razões trigonométricas, tá? Razões trigonométricas. Bom, no material, pessoal, se vocês fizerem uma leitura e vocês forem fazendo uma leitura, isso já vai... vocês já vão entendendo para que serve. Mas aqui eu vou dar uma, digamos assim, uma resumida, mas vocês vão conseguir entender. Olha só. Digamos que eu tenho um triângulo retângulo.
tá? Aqui então tem 90 graus, beleza. Aqui a gente sabe que é hipotenusa, né? Hipotenusa. Se eu botar o ângulo aqui, ó, vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo alfa, tá? O nome dessa letra aqui, letra grega, é alfa. Tá bom? Então agora, pessoal, os outros, vocês lembram que eles eram catetos, né? Então, aqui era um cateto. E aqui também é um cateto. Só que agora a gente vai dar nomes especiais a eles. Ou seja, olha só, como o ângulo está aqui, ó, ou seja, esse cateto aqui é o cateto que a gente chama de oposto. Tá? Cateto oposto àquele ângulo. E o outro cateto é o que a gente chama de cateto adjacente. Tá? A gente conseguindo entender, pessoal, essas nomenclaturas, a gente vai conseguir resolver os exercícios, tá? Além do mais, o que são essas razões? São os nomes que a gente dá para uma determinada divisão entre segmentos, tá bom? Vocês podem observar no exemplo que o autor traz ali na página 14 das razões trigonométricas. Se vocês só lerem ali a página 14 e fizerem até a página 15, vocês vão conseguir entender bem o que eu estou dizendo, tá bom? Então, é fundamental a leitura da página 14 e 15, tá? Vocês vão fazendo, vocês vão conseguir entender. Então, pessoal, a gente tem esses nomes, ó. A gente vai chamar de seno de um ângulo. A razão, ou seja, a divisão entre o cateto oposto, vou chamar de CO, dividido pela hipotenusa, ou seja, eu vou dividir, é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Ó, vou chamar a hipotenusa de H. O cateto oposto vou chamar de CO. E o cateto adjacente vou chamar de CA. Tá? Então, o seno é a divisão do cateto oposto pela... Eu até vou tirar o ponto, tá, pessoal? Vou botar só K e lá só CO. Por quê? Porque o ponto, geralmente, em matemática, a gente entende como sendo uma multiplicação. Para vocês não se confundirem, eu vou deixar assim. O cosseno de um ângulo é o que a gente chama da divisão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é a que é mais fácil de decorar, porque é pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, coca. É bem fácil de decorar da tangente. Tá bom? Agora vocês vão ver como é fácil fazer um exercício de seno, cosseno e tangente. Por quê? Porque a gente tem a tabela com os valores, tá? A tabela está na página 16. Página 16, tá? A gente vai olhar lá na tabela e consegue fazer o exercício, tá bom? Vou fazer um aqui. Vou fazer esse primeiro exercício, olha ali, diz assim, ó, calcule o seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa. Então, ó, o ângulo está aqui. Pessoal, se o ângulo está aqui, esse cateto aqui, ó, né? Porque olha só, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é só a gente olhar onde é que está o ângulo reto, o ângulo que está oposto a ele, né? Ou seja, a diagonal ali é a hipotenusa. Então aqui é a hipotenusa. Depois, ó, se aqui está o ângulo alfa, então esse ângulo aqui, ó, é o cateto oposto. Então o outro é o cateto adjacente. Beleza, pessoal. Agora olha só. Qual é o problema? O problema é que para eu não tenho o valor do cateto oposto aqui, né? Como é que eu vou descobrir ele? Vou usar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a... vamos chamar esse cateto aqui, o cateto oposto, como não tem, de x. X ao quadrado mais 5 ao quadrado. 13 vezes 13 dá 169. Igual a x ao quadrado mais 25. 169, vou passar o 25 para o outro lado, vai ficar menos 25, igual a x ao quadrado. 169 menos 25 vai dar 144,
né? Passo o ao quadrado em forma de raiz e encontro que o x é igual a 12, tá bom? Então, ó, esse valor ali eu vou tirar o x e vou botar 12. Agora, olha como é fácil. Vamos calcular o seno. Então, o seno de alfa é o quê? Lembram lá? Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? 12. Quem é a hipotenusa? 13. Cosseno. Cosseno de alfa. O que é o cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Quanto é que vale o cateto adjacente? 5. Quanto é que vale a hipotenusa? 13. E a tangente? Tangente de alfa é cateto oposto, cateto adjacente, o coca. Tá? Quanto é que é o cateto oposto? 12. Quanto é que é o cateto adjacente? 5. Então tá pronto, pessoal. Facinho o exercício, viram? Vamos para esse exercício 2 aqui, ó. Vou apagar aqui. Ó, diz ali, ó, calcule os valores de x e y de cada um dos triângulos a seguir, considerando que o seno de beta é 0,6 e o cosseno de alfa é 0,75. Então tá, gente, vamos descobrir aqui, olha só. Vamos fazer esse daqui primeiro, que é o que tem o beta. Primeira coisa, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é só olhar aqui, ó, o ângulo reto, a hipotenusa é o 25. O ângulo beta está aqui, ó, né? O único ângulo, aqui não tem ângulo, né? Não está aparecendo, digamos assim. Então o único que está aparecendo é o beta. Então é porque esse cateto aqui, o x, é o cateto oposto. E o outro então é o cateto adjacente. Tá? Vamos lá. Vou usar o seno de beta, que é o que a gente tem, né? Porque o cosseno de alfa não vai adiantar, porque a gente não tem alfa aqui. Então vamos usar, ó, seno de beta é o que? O que é o seno de beta? É igual a 0,6, beleza. Mas como é que eu calculo o seno? O seno é o que? É o cateto oposto pela hipotenusa. Só que quanto é que é isso? É igual a 0,6. Tá? Agora, quanto é que é o cateto oposto? Vale x. Quanto é que vale a hipotenusa? 25. Igual a 0,6. Agora o 25, pessoal, está aqui, ó, dividindo o x. Lembram? Ele passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar assim, ó, x igual a 0,6 vezes 25. Então o x é igual a 15. Tá bom, pessoal? Aí vocês vão estar falando agora, ó, como é que eu vou calcular o y agora, né? Como é que a gente calcula o y? A gente já tem o x aqui, ó. Ora, quando a gente tem um triângulo retângulo, que a gente tem dois números, ó, duas medidas, ou cateto e uma hipotenusa, ou dois catetos, é só usar o teorema de Pitágoras. Então, ó, vou usar o teorema de Pitágoras. Diz o que é o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. 25 vezes 25 dá 625. 15 vezes 15, 225. Mais y ao quadrado. Passo o 225 para o outro lado diminuindo, igual a y ao quadrado. Isso daqui vai dar 400 igual a y ao quadrado. Faço a raiz de 400, né? Porque quando está ao quadrado eu passo para o outro lado em forma de raiz. Portanto, y igual a 20. Tá bom, pessoal? Agora, para fazer a letra B, é a mesma coisa. Eu vou só explicar aqui, tá? Só um pouquinho. Pessoal, aqui eu não consegui colocar a figura aqui, não tá, meu tablet não tá aceitando. Então eu só desenhei aqui a B, tá? Só vou explicar aqui como é que a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente tem que identificar o que é cada um, ó. Olha só, aqui está o ângulo de 90 graus. Então, o ângulo que está
né? O segmento que está oposto a esse ângulo é o que a gente chama de hipotenusa. Então aqui é a hipotenusa. Se o ângulo é esse daqui, ó, o que está aparecendo para nós é o alfa, então quer dizer que esse segmento aqui que está oposto a ele é o que a gente vai chamar de cateto oposto. Então o outro é o cateto adjacente. Agora é só a gente usar o que foi dado. Deu que o cosseno de alfa é igual a 0,75, mas como é que a gente calcula o cosseno de alfa? É cateto adjacente pela hipotenusa, né? Quem é o cateto adjacente? É 6. E quem é a hipotenusa? X. Agora eu resolvo essa continha aqui, ó. O x está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar x vezes 0,75. Agora pego o 0,75 e divido o 6, porque ele está multiplicando o x. Feito isso daqui, eu vou encontrar o x igual a 8. Tá bom, pessoal? E agora, como é que eu vou encontrar o valor de y? Utilizando o teorema de Pitágoras. Eu vou deixar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só entrar em contato.